Nas últimas décadas, o Brasil avançou na alfabetização. Mesmo assim, ainda há muita gente que não sabe ler nem escrever. Você vai ver agora a história de agricultores que não tiveram acesso à educação, mas têm uma capacidade impressionante de usar as palavras. São sertanejos que produzem alimentos, criam animais e poesias. A reportagem é da Beatriz Castro e do Rodrigo Lobo. Sertão do Pajeú, Pernambuco. Aqui passa o rio Pajeú. Na maior parte do ano, ele é só uma lembrança e fonte de lendas. Dizem que uma viola foi enterrada no leito do rio e quem bebe desta água aprende a fazer poesia. Na temporada da chuva, o verde colore a paisagem, trazendo fartura, esperança e inspirando ainda mais uma gente que nasce com o dom de rimar. Os passarinhos promovem um espetáculo quando amanhece. Ao som desta trilha sonora, o vaqueiro repete a tarefa corriqueira de tirar o leite da vaca enquanto declama. O bezerro, quando nasce com vontade de mamar, leva queda, se levanta pelejando para andar, não sabe o peito onde é, mas procura até achar. Paulo Barba é agricultor, vaqueiro, agente comunitário de saúde e descendente de uma linhagem de 5 gerações de poetas. A gente nasce e se cria aqui nessa região, ouvindo poesia, ouvindo falar de cantoria, de cordel. Quem não faz poesia é apaixonado por poesia. Então a gente nasce e se cria vivendo isso. E a poesia sai assim naturalmente? Quase toda poesia sai naturalmente, porque ela está aqui. Nesse passarinho, está nessa vaca, nessa bezerra, está nessa conversa da gente. Agora, e na profundeza dela é que poucos vão, né? O som usado para tocar o gado é chamado de aboio. E é com esse canto que eles declamam mais versos. Este vozeirão é de Jairinho Aboiador, que faz dupla com o primo Paulo Barba. E mudei meu gado da solta, que o pasto está lá acabando. Na subida da ladeira, na sombra da quixabeira, vi um vaqueiro chorando. Desde novinho, a gente vem convivendo aqui com muitos poetas, inclusive o nosso avô Pedro Lulu e um tio avô da gente, Zezé Lulu. E quase todos da família sabem o que é poesia. Aí foi transmitindo e a gente foi ouvindo. Quando a reza terminou, o touro se levantou, saiu me acompanhando. O vento sopra o que vem de perto dali. Gente, vamos falar um pouco de saudade? Este é seu Dedezinho, de 68 anos. De tanto sentir saudade, meu peito está com sequela. Sei que a saudade machuca, mas me acostumei com ela. E no dia que ela se ausenta, eu sinto saudade dela. Quem ensinou o senhor a fazer poesia? Rapaz, eu já nasci poeta. Eu sou nato. Eu me gerei em 2 ventres. Veja só que regalia. Um ventre da minha mãe e o outro da poesia. E Deus dando um presente desse, quem é que não recebeu? Sobre o que o senhor gosta de compor? O momento. E vem aquela inspiração e a gente faz. Seu Dedezinho vive numa região que é um verdadeiro celeiro de poetas, entre o sertão do Pajeú, que abrange os municípios que se desenvolveram ao longo do leito do rio, e o Cariri paraibano. O meu sertão
está quase esturricado, o carão está calado, faz tempo que emudeceu. E este talento, em muitos casos, vem de quem não domina as letras. Gente que não aprendeu a ler, escrever, mas tem uma relação impressionante com as palavras. Vivo da agricultura, ganhando meu pão suado, para inteirar a minha feira, trabalho de alugado, inchado é minha caneta e o caderno é meu roçado. Como muitos da mesma geração, ele mal frequentou a escola. Me criei na roça e aqui era muito difícil. Quando tinha uma escola, era numa casa familiar. Escolhi aquela casa, ia um professor ensinar a turma. E às vezes era até longe da casa da gente. A gente ia de pés. Na época nós não tinha ajuda de nada, muito pobre. Na década de 1950, quando seu Dedezinho nasceu, metade da população brasileira era analfabeta. Hoje, 5,4%. Apesar da queda, isso significa que mais de 9 milhões de pessoas ainda vivem sem saber ler e escrever. Quando é que o senhor sente mais falta da leitura, da escrita? Rapaz, na hora que eu vou compor, porque... E cantar de improviso também. Eu me limito muito. Vem uma palavra, eu não tenho certeza, a realidade, a certeza que ela está certa, então se eu deixo de fazer o verso. Mas o Dom insiste em desafiar a falta. Na sombra do pé de pitomba, decido sugerir um tema. Queria saber se o senhor está preocupado com o aquecimento global, a mudança da natureza. Estou, porque o homem agride a natureza e a natureza se revolta e a gente paga um preço muito caro. Isso dá poesia? Tá. E ela vem, menos de 10 segundos depois. Disse, o mundo mudou demais. Isso aí é a certeza. O homem está agredindo, pois demais a natureza. Para mim não é alegria, porque vai chegar o dia de faltar pão em nossa mesa. Palavras de um poeta que vive da terra. Trabalho todo dia, mexendo com a terra, criando um bichinho, no meio da natureza, recebendo esse ar livre. E fazendo poesia. E fazendo poesia. Meu sertão tá tão bonito que nem parece o sertão. O mato trocou o terno, o verde cobriu o chão e o agricultor trabalhando, limpando milho e feijão. O que levou a uma grande concentração de poetas ali? Marcos Nunes é professor de filosofia da Universidade Federal de Pernambuco. Nasceu no sertão do Pajeú. Não virou poeta, mas se apaixonou pelos versos. Uma das explicações que a gente tem encontrado é a presença dos imigrantes, ou seja, dos portugueses que chegam aqui através do Recife, né? E do Recife se distribui para Pernambuco e Paraíba. E trouxeram na sua bagagem essa poesia. E ela foi sendo cultivada naquela região, com as famílias ali existentes. E era um migrante que vinha com essa tradição oral. Oral, dos trovadores medievais. Ou seja, os artistas que criaram poesias cantadas, as chamadas cantigas, na Europa da Idade Média. Como é que essa poesia sobrevive há tanto tempo no sertão do Pajeú? Eu acho por conta dessa capacidade que ela teve, historicamente, de falar o que está no coração do matuto. O futuro dessa poesia está assegurado? Na minha opinião, está. Assim como matemática, português e geografia, aqui em São José do Egito, poesia popular é disciplina obrigatória. Em 8 escolas municipais, cerca de 1.200 alunos aprendem sobre a vocação que deu fama à cidade. A minha mãe uma ação de pertencimento e de reconhecimento também, de ver várias gerações se encontrando numa mesma arte.
João Vinícius Lulu se criou em meio aos versos e hoje é coordenador de poesia popular da Secretaria de Educação do município. Ver, por exemplo, um estudante decorar uma estrofe de um poeta que morreu há 50 anos, por exemplo. É fantástico, é emocionante mesmo. Para isso acontecer, os versos passaram a existir para além da oralidade. Ganharam também o mundo letrado. Tem até uma cartilha criada por um poeta que é um material didático completo. O foco principal da cartilha é sensibilizar os alunos a gostarem de poesia e a valorizarem a poesia. Porém, a gente também entra na parte técnica, das nomenclaturas do que é poesia, o que é poema, o que é cordel, rima, métrica, oração e tudo isso. Mesmo no improviso, de forma tão espontânea, a poesia popular segue estruturas rígidas, como a cestilha. Ela é uma estrofe composta de 6 versos, onde o segundo verso rima com o quarto e com o sexto. Os demais versos eles são livres, mas existe uma metrificação. Elas possuem 7 sílabas poéticas em cada verso. Cada linha. Em cada linha. E pensar que eles fazem isso de improviso. De improviso e não sabem explicar isso. E só sai fazem. na hora. Se tem 6 versos, ela é chamada de cestilha. A professora tem a missão de mostrar que os talentos também podem ser desenvolvidos. Nós vamos fazer uma homenagem a Luzia Batista. Em 4 de abril de 52, nascia aqui a mulher completa. Não sabia ao certo como ela seria, com dificuldade mesmo analfabeta. Encantava a todos com sua poesia, Luzia Batista, uma grande poeta. Nós fomos atrás de Luzia Batista. Esse aqui se chama Árvore de Natal. E no caminho encontramos as pessoas que ajudaram a registrar os versos que o tempo poderia apagar. É já já. As tradições orais nem sempre são guardadas. Em Pernambuco e na Paraíba, muitos agricultores que fazem poesia não leem nem escrevem. É aí que os registros se tornam uma ferramenta importante para que os versos resistam à passagem do tempo. É o que vamos ver na segunda parte da nossa reportagem especial sobre os poetas do sertão. Quem atravessa este portal chega aonde os versos aparecem por todos os cantos. O território do repente, da cantoria e da poesia popular sempre foi predominantemente masculino, mas algumas poetisas usaram a voz, a inspiração e a coragem para abrir as trincheiras para as mulheres que vieram depois. E uma dessas pioneiras vive nesse sítio. Nós vamos conhecer Luzia Batista. Essa daqui é crote caju, isso aqui é hortelã, esse aqui se chama Árvore de Natal. É rotina de todas as manhãs, cuidar das plantas e conversar com elas. Eu abraço as plantas, eu cheiro elas, eu digo que é minhas fofuras do quintal. Depois faz as tarefas da casa, lava, cozinha, deixa tudo brilhando. Segundo domingo, mês 8 do ano, vejo quem tem paz já comemorando. Até que hora vai essa energia, dona Luzia? 10, 11 da noite. E acorda que horas? 5 da manhã. Faz tudo na casa? Tudo. Toda essa agilidade já chamaria a atenção, mas tem algo a mais. Luzia tem um grave problema de visão. Aprendeu a se virar desde pequena. Meu pai não queria que eu fosse nem na roça. Ele tinha medo de eu cair nos tocos. Ele tinha medo de eu enganchar nas ramas de feijão, melancia, girimum. Mas eu digo, eu não quero saber não, eu vou. Assim mesmo eu ia. Só que não houve obstinação que lhe desse acesso ao básico. Era a escola. Eu não podia, não era porque ele não quisesse, é porque eu não podia estudar. E nessa época não existia a medicina de hoje. Nessa época não tinha médico, não tinha solução. Ainda menina, aguçou outro sentido, a audição. Meu pai ia para a feira,
comprava cordel, folheto e trazia para mim. Minha mãe ficava lendo aquelas histórias para mim. No meio do sertão, por aquelas páginas, Luzia conhecia o mundo. E atenta, ouvia e decorava as histórias. O rádio também foi um companheiro. Eu escutava os poetas do rádio, as solicitações que o povo fazia. E aquilo ali para mim era tudo. Eu Decorava tudinho? Decorava. Até que passou a criar os próprios versos e participar de cantorias. E deitei para dormir e descansar, o cansaço da luta, o dia a dia. Neste sono sonhei com a poesia, me chamou, convidou-me para cantar. Eu parei um pouquinho para pensar, poesia me veio com um sorriso. A memória vai longe. Luzia declama páginas e páginas do cordel. Se eu soubesse escrever, tenho o maior desejo por isso. Eu tinha muita coisa feita. Como toda tradição oral, a poesia popular sofre a ameaça do tempo, do esquecimento. Se não for documentada, registrada, pode se perder para sempre. Mas ainda bem que existem alguns apaixonados garimpando vestígios, recolhendo pistas para resgatar os versos do passado. É uma maneira de que outras gerações também possam experimentar, entender e conviver com a nossa poética do que a gente está protagonizando agora. Isabelle é poeta e ativista cultural. Com o apoio de muitos, as poesias de Luzia foram reunidas neste livro para resistir à passagem dos anos. Dona Luzia foi uma das pioneiras e uma das únicas mulheres repentistas da nossa região do Pajeú, naquela época, aos 14 e 16 anos. Então não é brincadeira a bagagem que essa mulher passou, talvez até sem compreender a quantidade de dor e de violência que isso deve ter marcado na trajetória. Se a memória falhar, tá aqui, no papel. Isso, graças a Deus. Não tá mais aqui, mas saiu daqui e foi pra lá. Foi pro livro. Eu estou feliz, eu me sinto até com orgulho de ser a pessoa que sou. Embora que eu não tenha visão própria como vocês têm, mas a luz dos olhos, da alma, enxerga tudo. Oh, Jesus. Este apaixonado pela cultura popular passou 50 dos seus 74 anos de vida reunindo poesias que cresceu ouvindo. O resultado virou um livro com 106 registros. Antônio é casado com a filha de um dos maiores poetas do Nordeste, Lourival Batista, o Louro do Pajeú, falecido em 1992. Todos os cantadores repentistas do Nordeste passavam obrigatoriamente aqui na casa do Lourival Batista. Era considerada a meca da poesia. E ele seria o Maomé do repente. Então, conheci muita gente aqui, até pela aproximação que eu tinha com ele. A poesia ainda cruzaria o caminho do veterinário muitas outras vezes. Antônio conheceu mais poetas durante o trabalho em sítios da região. A admiração pelos poetas iletrados, sem nenhuma apologia ao analfabetismo, a gente tem que tê-los como heróis, como pessoas sábias e, entre aspas, que não sabem nada. Não sabem nada em relação a escrever, em relação a ler, mas sabe de tudo. De todo e qualquer assunto, os poetas descrevem sem nem pestanejar. Muitas dessas obras estão na cabeça de pessoas como do lendário Zé de Cazuza. Foi para encontrar este personagem que se tornou uma lenda entre os poetas populares que chegamos ao sítio São Francisco, no Cariri paraibano. Meu Deus! O senhor tá bem? Doutora Beatriz. Quanto tempo? Ausência. Prazer revê-lo. Prazer é meu. Nos conhecemos em 2009, durante uma reportagem sobre memória. José Nunes Filho, criador de gado, poeta, mais conhecido como o Homem Gravador, pela capacidade de decorar versos desde os 5 anos de idade. Na parede da sala, uma recordação de quando nossa equipe esteve aqui. Aos 95 anos, ainda é uma fonte inesgotável de poesia. Quando o verão principia num casebre do sertão,
Ressoou a voz do pilão depois da morte do dia. Sabendo da riqueza que guardava, passou a escrever os versos num caderno, até virarem livro. Zé de Cazuza, Poetas Encantadores. 394 páginas, mais de 1000 poesias, e todas elas foram salvas do esquecimento graças à memória prodigiosa de Zé de Cazuza. Parece até um personagem criado por um poeta muito inspirado. Qual era a sua preocupação? Era para não se perder, né, Beatriz? Porque ninguém tem vida eterna aqui na Terra, né? Como é que era ouvir uma vez a poesia e gravar na memória? Eu acho que é um privilégio que alguns poetas têm, né? Nesta terra da poesia, há sempre mais um destes privilegiados para encontrar, como Pedro Tenório, de 80 anos de idade. A tarefa de buscar água no tanque de pedra afastado da casa até fica mais leve com as rimas. Quem não tem água encanada sofre mais do que o cão. Nem tem água dentro do pote, nem no caldeirão. Ele só leva um pingo d'água se levar no seu galão. Quando ela é limpinha, eu carrego para beber, cozinhar, sabe? Mas ela verde assim serve para quê? Para aguar o pé de planta. No roçado do sítio, brota mais inspiração. O nosso inverno tá fraco. Eu já tô cochilando. Depois que amanhece o dia, já tem lavoura murchando. O Jesus despeja chuva, que a terra tá precisando. Pronto, milho, feijão, fava, cima de girimum. Tá bonito. Tava batendo molhado, mas Deus mandou a chuva agora, não foi? E quando vem a chuva, o senhor fica mais inspirado? Ah, Maria! Sei cantar a beleza do sertão, o cavalo e o grito do vaqueiro, as primeiras chuvadas de janeiro e o pipoco bonito do trovão. O talento do poeta se mostra maior ainda quando a gente conhece o lugar onde ele nasceu. Foi numa casinha que ficava bem aqui, onde 6 irmãos, órfãos de pai, foram criados pela mãe. Hoje restam apenas os alicerces, algumas telhas e tijolos quebrados. Mas o talento e a fama do caçula, que nunca saiu de Itapetim, ganharam o mundo. Foi pelo olhar de um apaixonado pela cantoria e pela poesia popular. Bernardo Ferreira começou a gravar os versos de poetas, tudo feito na base da boa vontade, do jeito que dava. E dá só uma olhada na companheira de trabalho de 16 anos desse cinegrafista dos poetas. Essa câmera aqui já foi bastante usada. Já continua nativa, tem mais curativo do que gente que tem algum ferimento, mas continua atuante. Já são mais de 4.000 vídeos gravados. O cinegrafista amador passou a postar os achados no canal na internet, que batizou de Bisaco do Doido. Uma referência a esta espécie de bolsa a tiracolo, onde os sertanejos costumam carregar de tudo. Fui colocando lá e não pensei que ia ganhar essa dimensão que ganhou, sabe? Quantas visualizações seus vídeos já tiveram? Ao todo passa de 16 milhões e meio. Os registros ganharam um reforço importante com o Jefferson, que é filho de Bernardo. O tempo ele é cruel e nós temos mecanismos que podemos ir contra o tempo, que é registrar. Ele sempre acompanhou o pai nas andanças atrás dos poetas. Estudou jornalismo e passou a fazer documentários sobre os artistas da terra, que já foram exibidos em festivais no exterior. Foram 16 países ao todo falando apenas dos filmes sobre poetas. Quando eu vejo muito inverno, não vou ficar encolhido. Nem vou dar tiro em ninguém, não tem cara de bandido, aprendi a trabalhar, não estou nem arrependido. E as pessoas se emocionavam ouvindo os poetas da nossa região falando sobre agricultura, sobre o período de estiagem. Então, havia uma conexão com os temas, mesmo tendo um problema de língua. E aí isso só comprova a grandiosidade desses poetas que, às vezes, nem se reconhecem como artistas. O senhor gostou de ficar famoso? Gostei mesmo, fiquei conhecido. Aí muita gente diz, mas Pedro Tenório, você é um poeta dos grandes. Eu digo, eu não sou, não. Poeta que eu digo é aquele que é profissional. Mas eu não sou poeta, eu sou da roça. Como é que nasce uma poesia aí na sua cabeça?
Não é um dom de Deus? Vou ser bem sincero, não duvido. Você chega aqui e você percebe como eles olham para um mato, olham para o seu rosto e na hora eles fazem metrificadamente uma poesia linda com o mato e com o seu rosto, você diz, não é normal. Talvez seja melhor não procurar mesmo explicação para tanta poesia que jorra neste pedaço do sertão. Poesia Deus me deu, caba besta, não me embroma. Eu não vou trocar meu verso por tapioca de goma, que é aquilo que Jesus dá, o homem da terra não toma.